Fala, meu amigo cartoleiro, minha amiga cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de dicas do professor Lourimar Mendes. Primeiro vídeo, rodada 2, rodada que demorou para a gente poder fazer o vídeo em função dos bugs do Cartola. Estamos aqui então para o vídeo da rodada 2. Nesse vídeo, o nosso objetivo é fazer aqui o nosso time principal para vocês, esboçar esse time e também falar da estratégia principal para valorização nessa rodada 2. Quem já acompanha o canal sabe que o time principal aqui do canal é o canal do Professor FC. Nós fizemos algumas apostas na primeira rodada tentando valorizar. Não deu muito certo, temos 113, 114 cartoletas para gastar. O Moisés foi poupado e só entrou no finalzinho, isso prejudicou o nosso rendimento. No meio campo, nós citamos aqui o Andrei, mas fomos no time do canal com o Tony Anderson. Até tem o Andrei em outros times meus, mas aqui no time do canal a gente foi com o Tony Anderson, mas citamos para vocês o Andrei. Então o Tony Anderson não deu a pontuação que a gente esperava. O Jorge, que também estava muito escalado, também decepcionou e isso fez com que nós não tivéssemos a valorização que gostaríamos. Lembrando que quando a gente faz um time aqui, não é para você copiar o time, porque ao longo do vídeo eu cito várias peças que são boas que você pode colocar no seu time. Então não é fechar o meu time aqui, mas é acompanhar o vídeo para você ter essa ideia. Eu jogo Cartola desde 2006 e o que eu faço aqui é passar a minha experiência de cartoleiro para você. É aqui que você vai aprender a jogar Cartola, porque eu tenho essa experiência. Bom, falando da segunda rodada, ela é totalmente diferente das outras rodadas quando você pensa em valorização. Para você valorizar nessa segunda rodada, o que você tem que pensar? Você tem que pensar em escalar jogadores que foram bem na primeira rodada, jogadores que se valorizaram na primeira rodada, porque são esses jogadores valorizados que têm médias altas e é basicamente isso. Tendo médias altas, os jogadores tendem a valorizar. Então a gente tem uma fórmula matemática, guarde ela aí com você. A fórmula matemática é a seguinte: para valorizar na rodada 2, você vai somar a pontuação do jogador na primeira e na segunda rodada. Essa soma das duas primeiras rodadas você vai dividir por 2 para chegar a uma equação que é a média do jogador. E é essa média que o pessoal do Cartola tem lá o sistema deles de computação, e é essa média que eles vão usar para precificar o jogador. E aí, quanto maior é a média, mais alto é o preço do jogador. Então, os jogadores com maior média terão maior ganho de cartoletas. Essa é a única rodada que essa estratégia vale. Jogadores que estão valorizados devem ser escalados, porque são esses que vão ganhar cartoletas. Obviamente, se você tem 130 cartoletas ou mais, você vai poder escolher uma quantidade maior de jogadores valorizados. Se você tem menos de 130 cartoletas ou está na situação que eu estou, você vai economizar cartoletas na defesa, porque você vai colocar defensores mais baratos. Defensores mais baratos não vão perder tantas cartoletas assim, porque se eles mantêm o SG, como é o caso do Corinthians, que é o favorito, esses jogadores vão valorizar. Se o Corinthians não perde o saldo de gols, se o Palmeiras não perde saldo de gols, jogadores que são muito baratos, no caso do Palmeiras, Marcos Rocha e Murilo, no caso do Corinthians, os dois zagueiros, os laterais, você vai ter ganho de cartoletas, mesmo esses jogadores não estando valorizados. É claro que no Corinthians você tem o Piton, que é o principal nome e está valorizado, o lateral, né? Então, essa é a regra. Guarde essa regra. Soma a pontuação das duas primeiras rodadas, divide por 2 e aí você tem a equação da valorização. Vamos aqui pensar então no nosso time, né? Vamos vender o time aqui para a gente pensar, sabendo que Corinthians e Palmeiras para SG seriam as melhores peças. Vou citar todas as boas peças aqui, porque se você tem 140 cartoletas, você tem mais facilidade para escolher peças mais caras. Caleri é a primeira peça cara que está muito valorizado, porque ele ganhou mais de 13 cartoletas. Ele já tem 27 pontos. Os 27 pontos dele já é maior do que o preço dele, que é de 25.
Então, se ele já tem 27 pontos, ele tem 27 de média. Se você divide 27 por 2, você já vai achar 13,5. 13,5 já é maior do que 25. Então, como é maior do que 25, ele vai valorizar. Mesmo que ele faça menos 1, ele já começa a valorizar. O próximo nome aqui interessante, Hulk, 23 cartoletas, fez 19 pontos na primeira rodada, né? Estou arredondando, 18,90. 19 pontos vai te dar ali 9,5. O 9,5 para chegar a 11,5, que é a metade de 23, que é o preço dele, 9,5 para chegar à metade do preço dele, que é 23, você precisaria ali de mais uns 2 pontos. Então, a partir de 2 pontos, o Hulk deve valorizar. Tem um confronto favorável, é o cobrador de pênalti do Atlético, né? O Atlético é um time que está certinho, dá para colocar o Hulk. Não vou colocar o Caleri, primeiro porque eu não tenho 140 cartoletas. Segundo que eu acho que o confronto é complicado, é difícil e eu não vou arriscar, tá? Quem tem mais cartoletas e quiser arriscar, pode ir no Caleri. Bruno Henrique não é um nome ruim porque valorizou quase 2 cartoletas. Gabriel, fuja dele porque ele já perdeu 6 cartoletas e a tendência é perder mais, né? Porque a média dele é muito baixa. Roger Guedes tem uma média já de 5 pontos. Então, se ele mantiver essa média aí de 5 pontos, ele vai começar a valorizar a partir de 5 pontos. No caso do Roger Guedes, dá para colocar, porque ele tem um confronto favorável contra o Avaí, tá? Dudu não dá para colocar porque desvalorizou 5 cartoletas. Aí você tem aqui que dá para colocar o Gamalho, que está valorizado, o Mendonça do Ceará, que está valorizado, o Igor Paixão, que está valorizado, o Aleph Manga. Então esses jogadores dá para colocar porque eles estão valorizados. Eu vou escolher o Mendonça, porque joga em casa com um confronto favorável, né? O Curitiba já joga fora, é mais difícil. O Mendonça tem um confronto mais favorável. Ele já tem 9,90, ou seja, 10 pontos. A média já daria 5, né? Se eu dividir por 2. 5, para chegar a 11, ele precisaria de mais 1, né? Então, com mais 1 ponto, ele começa a valorizar. Então, eu acredito que ele vai fazer 1 ponto. Então, se ele fizer 1 ponto, eu já não vou perder cartoletas com o Mendonça e ele ainda tem chance de pontuação. Porque aqui a gente está pensando em valorização e pontuação. As duas coisas têm que andar juntas para mim, né? Um outro nome interessante é o Everaldo do América, que ele já tem 5 pontos, né? 4,90 da primeira rodada. Ele só custa 6 cartoletas, 0,54. Então, se ele fizer aqui 2 pontos, ele também valoriza. Então, o Everaldo é um excelente nome para a rodada. Só que, para completar o meu ataque, ao invés de colocar o Everaldo, eu vou lá naquele jogo que eu disse que é favorável, que é o jogo do Palmeiras. E aí, vou filtrar Palmeiras aqui. Vou deixar aqui o Navarro no meu time, porque só está provável o Gabriel Veron, que também é um nome que está para colocar, ó, custa 3 cartoletas, 0,90. Mas eu vou deixar o Navarro no meu time, por quê? Porque o Palmeiras tem o primeiro jogo da rodada. Se o Navarro não jogar, vocês já ficam sabendo aqui já de antemão. Não jogou o Navarro, o professor vai colocar no lugar do Navarro quem? Se o Navarro não jogar, o professor vai colocar o jogador do América, tá? Então, se o Navarro não jogar, entra o Everaldo nesse meu time aqui. Você tem mais cartoletas, não está na mesma situação do professor, então o que você vai fazer? Você vai colocar um outro atacante, né? Se você não está na mesma situação que eu, você coloca um outro atacante. Esse outro atacante seu pode ser qualquer um que você queira que esteja valorizado, tá? Não é o meu caso, então eu preciso ainda de uma valorização, eu vou colocar o Navarro ali, mas você tem outras opções que eu já citei. Bom, aqui para o meio campo, o William é um excelente nome para você que tem mais de 130 cartoletas, é um nome que dá para colocar, ele precisa aí de uns 3, 4 pontos para valorizar. Aí vem o Veiga, que para valorizar é um bom nome, mas porque tem um confronto favorável, né? Mas para valorizar, o Veiga precisa de repetir esses 8 pontos que ele fez na primeira rodada, tem o pênalti a favor, então eu entendo que é um bom nome. Então quem pensa em arriscar, vai de Veiga se você tem muitas cartoletas, porque ele custa 18. Eu vou com um cara um pouco mais barato e que não precisa de pontuação para valorizar. É o Andrei. O Andrei, mesmo que ele fizer 0, ele vai valorizar, porque ele já tem 15 pontos, que é maior do que o preço dele, que é 14. Então, mesmo que ele zere a pontuação, o Andrei vai valorizar. Pega o Santos, é fora de casa, mas ele é um cara que rouba muitas bolas, então ele pode roubar as bolinhas dele ali e dar pontos pra gente dessas roubadas de bola. Continuando no meio campo,
A gente tem opções aqui interessantes. O Gomes, do Flamengo, roubou bolas na primeira rodada, 6 ou 7, né, que ele roubou na primeira rodada. Então é um excelente nome, deixa eu ver aqui no Scout, né, que dá para ver. 6 desarmes na primeira rodada. Se ele mantiver esses 6 desarmes contra o São Paulo, com certeza ele vai fazer uma pontuação ali acima de 5. Como ele custa 9 cartoletas e já fez 8 pontos, se ele fizer 2 pontos, ele já valoriza. Então o Gomes é um bom nome para a rodada. Outro excelente nome é o Gustavo Mantuan, que ele já tem mais de 10 pontos da primeira rodada. Ele só custa 8,98. Mesmo que ele zere, ele vai valorizar. Então o Mantuan é o meu outro meia aqui. Então lembrando, estratégia de valorização só para essa rodada se o jogador valorizou na primeira rodada. Outros nomes interessantes. Gustavo Scarpa, que já tem 5 pontos, está na mesma situação lá do Roger Guedes, por exemplo, até melhor que o Roger Guedes, né, porque custa menos cartoletas. O Alê do América é um nome que é bom porque poucas pessoas estão pensando, o seu time vai ficar muito diferente nesse sentido. Dá até para pensar o Alê para tiro curto, porque é diferente, né, é um trunfo aí para tiro curto. O Alê do América também valorizou 2 cartoletas, .85, já tem 7 pontos. Então o Alê, se ele fizer 1 ponto e valoriza, também é um bom nome para valorização. Descendo aqui outros nomes para valorização. O Arias não é tão ruim, porque custa 7 cartoletas, já tem 4 de média. Vou continuar descendo aqui para ver se a gente acha mais alguém para indicar para vocês. O William Faria, do Curitiba, também custa baratinho e pode valorizar nesse sentido. O William Maranhão, do Santos, também pode valorizar, porque já tem 4 pontos, só custa 5 cartoletas. Eu acho que são esses nomes aí. Não tem nenhum outro nome que eu possa indicar aqui não, tá? Eu acho que são esses aí e pronto. A não ser que você não tem cartoletas nenhuma, não sobrou nada, Lucas Barbosa custa 1 cartoleta .32, se você poderia colocar. O problema de colocar o Lucas Barbosa é que você não teria nenhum outro para colocar no banco de reservas. Então o Lucas Barbosa pode ser o cara lá para o seu banco de reservas, porque ele é o mais barato de todos, tá? Nós vamos fechar aqui, ó, o nosso meia. Nós vamos com o confronto que é favorável, que eu disse que além do Corinthians, o Palmeiras tem confronto favorável. Então nós vamos fechar com o Gustavo Scarpa, tá? Então pensando aqui no nosso time, ó, Mantuan, Scarpa e Andrei, daria para colocar ali o Gomes, né, que eu já citei, e os outros nomes que eu já citei também. Agora vamos para a defesa. Na defesa, o principal nome para valorização é o Egídio, aqui na lateral, né? Porque o Egídio já tem mais pontos do que o preço dele. Então ele é um cara que dá para valorizar muito. O segundo melhor nome é o Lucas Piton, para valorização. Até acho que é melhor do que o Egídio, porque o confronto do Piton é mais favorável. Então a gente vai escolher o Piton, a gente poderia escolher um dos dois, não dá para colocar os dois, porque eu não tenho cartoletas suficientes. Tem mais de 130, dá para colocar os dois. Mas tem aqui, ó, o Cris Silva, do Fluminense, também é um bom nome para valorização e pontuação. O Bruno Pacheco, do Ceará, é um outro excelente nome para a rodada. O Calegari também é um excelente nome para a rodada. Descendo aqui, o Mateuzinho é um bom nome para a rodada do Flamengo. O Marcos Rocha, que está desvalorizado, mas tem um confronto favorável. Não custa tantos cartoletas. Então você pode colocar aí o Marcos Rocha pensando que ele mantenha o SG. Se ele mantiver o SG, você não perde pontuação com ele. Também é um outro que dá para colocar. Eu vou colocar aqui o Marcos Rocha, que é o primeiro jogo. Vou ter certeza se ele vai jogar ou não. Já tem um do Corinthians e um do Palmeiras. Vou fazer uma dobra do Corinthians porque eu acho que é o que dá para eu fazer, já que os caras do Corinthians estão baratos. O João Vitor custa 3,70 e o Raul Gustavo custa 2,64. O Raul Gustavo vai ser meu banco de reservas. E aí eu vou colocar o João Vitor no time titular. Aí eu vou para os outros caras que estão bons para colocar. Se você tem muitas cartoletas, Júnior Alonso, super valorizado, um excelente nome para a rodada. Valorizou mais de 3 cartoletas. Maicon do Santos também é um bom nome porque valorizou mais de 3 cartoletas. Eduardo Balmer, também do Santos, é um excelente nome. Nathan Silva, do Atlético, é um bom nome, porque tem 5 pontos. Se mantiver o SG, valoriza. Agora, se perder o SG, pode perder cartoletas, mas não perde tanto. David Braz também é um outro excelente nome para zagueiro. Manuel também é um excelente nome, porque já está com uma certa valorização. E o Murilo, do
Palmeiras, pelo confronto, também é um bom nome, já que se mantiver o SG, o Murilo valoriza. Eu não gosto de fazer duas dobras, ou seja, dois jogadores de um mesmo time duas vezes aqui. Estou dobrando o Palmeiras com dois jogadores e estou dobrando o Corinthians. Isso não seria muito bom, mas o confronto é favorável, vou fazer isso. Se eu tiver que trocar o Navarro e precisar de fazer alguma alteração, eu tiro o Murilo e coloco um jogador um pouco mais barato. Aí eu quebro essa dobra e coloco um do Fluminense ali, tá bom? Goleiros. O Walter é um excelente nome para valorização, mas eu não tenho cartoletas para colocar. O Douglas Friedrich pode fazer algumas defesas contra o Corinthians, também é um nome interessante. O Jandrei do São Paulo, que também pode fazer defesas contra o Flamengo, é um nome interessante. O Muralha, que é barato e pode fazer algumas defesas contra o Santos, também é um nome interessante para valorização. E um outro nome aqui, que não está valorizado, mas tem um confronto favorável, é o João Ricardo, que eu também acho que dá para colocar. Eu vou fechar aqui com o Muralha, já que eu não coloquei ninguém do Santos, pensando que o Muralha possa fazer algumas defesas. E o técnico, eu vou colocar o técnico com confronto favorável, que é o técnico do Corinthians. Aí a gente fecharia o nosso time desse jeito. Bom, aí aquela estratégia do goleiro, o que o professor vai fazer? Eu vou pegar os goleiros, todos os goleiros, inclusive os que não são prováveis. Vou vir aqui no goleiro do Coritiba para ver os preços do goleiro. Ó, Muralha tá ali. Cadê o outro goleiro do Coritiba? Se ele for mais barato, não tem como eu colocar, né? Ó, descendo aqui, Botafogo e tal. Eu subi aqui para ver se eu acho o goleiro do Coritiba mais caro. Não tem, né? E aí, ó, vamos ver aqui os goleiros. Não teria jeito nesse sentido. Então, o que a gente pode fazer aqui com o goleiro? Pegar um goleiro que a gente sabe que não vai jogar, que a pontuação seria 0, né? E deixar o Muralha no nosso time. Então, a gente pode pegar, por exemplo, aqui, ó, o Richard do Ceará vira o nosso goleiro titular. Eu vou colocar o João Ricardo do Ceará no banco de reservas, ao invés de colocar o Muralha. Por que a gente vai usar essa estratégia de colocar um goleiro nulo no time principal ali, no time titular? Porque aí você não negativa com o goleiro, né? Você não negativa. A ideia é não negativar, é isso? Então a ideia é não negativar. E para não negativar, o banco de reservas só vai ser acionado se o jogador do banco de reservas fizer acima de 0. Se ele fizer de 0 para cima, né? Se ele se negativar, ele não vai para o seu time titular. Então o Richard vira ali o nosso goleiro, vira o nosso goleiro titular, e o nosso goleiro reserva passa a ser o João Ricardo, que deve jogar. Se o Ceará tomar gols e o João Ricardo negativar, ele não entra no nosso time. Aqui, só vou agora fazer o banco de reservas. Olha, o Patrick é um bom nome para banco de reservas. Piquerez também é. Aí a gente desce aqui, ó, a gente tem o João Pedro do Corinthians, ó, que tem um confronto favorável. A gente acompanha as notícias para ter certeza também se o João Pedro vai jogar. Mas como o Marcos Rocha é o primeiro jogo, se o Marcos Rocha não jogar, a gente faz ali uma troca ali, né? No lugar do Marcos Rocha dá para colocar o Mateuzinho, dá para colocar até o Patrick do América, ou o Mateuzinho do Flamengo. Os nomes que eu já citei no vídeo, tá? O Raul Gustavo, né? Vai ser o nosso zagueiro reserva, como a gente tinha falado. Nosso meia aqui, vamos ver se a gente tem um meia bom para a gente colocar. Ó, tem um Ale, que eu citei, né? Que é um bom nome para meio campo ali. Vamos ver se tem mais algum aqui. O Ale. O Ale é um excelente nome. A gente vai colocar o Ale no nosso banco de reserva, tá? Caso algum daqueles meias ele não jogue, né? Por exemplo, o Mantuan, né? Que a gente sabe que o Corinthians está em várias competições, tem rodado o elenco. E se o Mantuan não jogar, o Ale entra ali. E atacante, a gente vai deixar o Gabriel Veron, né? Mas é claro que até Paulinho Boia do América, Pedrinho do América não seria ruim de colocar, né? A gente vai colocar aqui o Gabriel Veron, mas sabendo que se o Navarro não jogar, eu vou colocar ali o Everaldo do América, porque a gente já citou isso aqui. Então esse time aqui, ó, custou 110 cartoletas, ponto 95. Vai ajudar demais quem tem menos cartoletas e precisa de valorizar. Então nós colocamos ali 4 peças do Corinthians, que tem um confronto favorável, 4 peças do Palmeiras, que também tem um confronto favorável, tá?
E colocamos outros jogadores que a gente acredita que vai valorizar. Então o nosso time aqui tem o técnico do Corinthians, o goleiro do Ceará, na reserva está o titular e no banco e no nosso time principal que está o nulo. As nossas laterais, Piton do Corinthians e Marcos Rocha do Palmeiras. Na zaga, o Murilo do Palmeiras e o João Vitor do Corinthians. No nosso meio campo, Mantuan do Corinthians, Scarpa do Palmeiras e Andrei do Coritiba. Nosso ataque, Mendonça do Ceará, Navarro do Palmeiras e Hulk, nosso capitão. Gostou do vídeo? Gostou das dicas? Acompanhe a gente aí, ative o sininho, se inscreva, deixe o seu like, porque é o like que vai ajudar aqui no professor ficar aqui ajudando vocês, motivado para a gente mitar juntos essa temporada 2022, né? Então um grande abraço a cada um e muito obrigado por estar seguindo aqui o canal.